Você é uma pessoa que gosta de ler? Você gosta de ouvir audiobooks? Afinal de contas, o que a leitura pode de fato produzir em mim? O que um autor pode me impactar? Ouvir algo pode realmente mudar a história de alguém? Se eu leio um texto e esse texto ele é verdadeiro, o que isso pode produzir no meu coração? Hoje eu quero mostrar para vocês como é que eu me relaciono com os autores. Quero mostrar para você, em especial, um livro que eu estou estudando atualmente e acho que vai ser um vídeo muito especial para nós hoje. Olá, eu sou Glauter Rocha e você está no canal Invista em Sua Vida Hoje. Eu realmente acredito que se nós queremos colher alguns frutos na nossa vida, é necessário nós investirmos em nosso crescimento e amadurecimento. Caso contrário, você continuará a ver os mesmos frutos que tem visto até aqui. Se você está insatisfeito, é bom lembrar aquela imagem, né? Quando você tem uma árvore e você tem lá determinados frutos que você não gosta, não adianta tirá-los e colocar uma fotografia de um fruto que você gosta. Mais cedo ou mais tarde vão nascer os mesmos frutos que você tirou. É necessário você verificar o que está acontecendo no solo, porque os nutrientes que estão sendo levados para aqueles frutos vêm do solo. A raiz é apenas meio. A questão é o que é que tem nesse solo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos plantados juntos à corrente de águas, que na verdade aponta para o nosso Redentor. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ok? Bem, hoje eu quero, antes de mostrar o livro que eu estou estudando, eu quero ler com vocês um texto muito precioso. Diz assim, Provérbios 16:16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Por que eu estou lendo esta passagem? É bem verdade que a maioria de nós cristãos, no meu caso, além de cristão, eu atuo numa comunidade como pastor, ou seja, eu prego, estou ensinando, as pessoas estão me ouvindo aí há 24 anos, é bastante tempo, né? Já escrevi 2 livros, então além de ser ouvido, eu fui lido. Tenho um podcast também, então as pessoas ainda têm esse contato ainda mais acentuado com alguns assuntos. E tem no meu canal aqui no YouTube, esse Invista em Sua Vida Hoje. Alguns podem achar que esse canal ele tem um objetivo primário de falar sobre dinheiro, visto que a palavra invista pode sugerir isso, mas na verdade esse canal é um canal de desenvolvimento pessoal, que é uma visão de santidade, ou seja, a partir do momento que Deus nos salva, Ele nos salva para. E uma das coisas que a gente observa na vida do Senhor Jesus, na vida dos discípulos, de todos aqueles que andaram e andam com Cristo, é o crescimento e o amadurecimento. Há pouco tempo eu li pela primeira vez essa obra, Os Segredos da Mente Milionária. Eu fui apresentado a este autor há muitos anos atrás, mas confesso a vocês que passei os olhos só na época. T.
Harv Eker, o nome do autor. Na capa ele já diz assim: a maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Como eu já disse num vídeo anterior meu, como eu leio um livro? Eu pego o livro e leio ele todo, sem marcar, sem nada. Leio ele todo. Aí chego ao final da obra. Se eu perceber que é uma obra digna de ser estudada, relida, aí eu volto no livro e começo a me aprofundar. Eu começo a marcar o livro, começo às vezes até a escrever também, porque aí eu já estou querendo penetrar um pouco mais na mente do autor, eu estou querendo entender a cosmovisão do autor. Isso aqui é muito importante você saber. O que acontece com alguns cristãos? Alguns cristãos, eles têm muita resistência a manifestações culturais, produções literárias, musicais, fora do ambiente cristão. Obviamente, alguns entendem, até por uma educação cristã pouco bíblica, que não ler, não se aproximar de determinadas pessoas, lugares e obras vão dar a ele vão fazê-los mais santos, e caso ele se aproxime, ele pode ser como alguém que chega perto de um crocodilo no pântano, engolido. Na verdade, é óbvio que tem lugares que eu não preciso ir para saber o que eu vou encontrar lá. Vai ter uma boate de stripper, você vai encontrar o quê? Você acha que vai encontrar o que lá? Um estudo bíblico? Obviamente que não. Mas tem manifestações culturais na música, na arte, pintura, não é diferente do universo literário, que não é sábio você não ter acesso. Por exemplo, esse livro, eu confesso a vocês que ele me surpreendeu. Eu não concordo com tudo que está aqui, como não concordo com livros cristãos também que leio e não concordo. E o fato de não concordar, das duas, uma. Ou eu não estou com condição atual de compreender o que está sendo abordado, então a minha discordância se dá por falta de capital cultural, ou eu estou discordando porque realmente cabe uma discordância ali, porque é apenas um ponto de vista e não um princípio bíblico. Existe, isso existe. Não vejo problema nenhum em relação a isso. Mas agora eu estou debruçado sobre essa obra, me interessei pelo assunto e confesso a vocês que tenho sido surpreendido aqui. Por exemplo, esse primeiro princípio de riqueza que ele coloca aqui, eu concordo plenamente com ele. Olha só, os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Isso é uma experiência minha. Os meus rendimentos, eles não cresciam porque eu não me desenvolvia e não conseguia perceber as dezenas de oportunidades que já estavam disponíveis para mim. Era apenas uma questão de acessar. Por que você não percebe isso? Porque por causa do seu raquitismo existencial. Então você é uma pessoa que, por não crescer, os seus rendimentos acompanham você. E ainda que você diga que é uma pessoa que está em franco crescimento, mas é semelhante àquele, não tem aquele aluno que diz que ele é bom, mas as provas dizem que ele não é.
Aí alguém vai falar, prova, não prova nada. Essa é uma verdade parcial. Ela pode ser aplicada em outras dimensões, mas se eu te dou uma matéria para você estudar e você não consegue estudá-la, não consegue me dar respostas plausíveis dentro dela, isso tem que ser observado sim, ou com falta de interesse, ou não houve estudo, isso tudo vai ser observado. Então, cuidado com essas frasezinhas que você usa porque te interessa. É igual aquele cristão que está, após cometer um adultério, ele diz que Davi era segundo o coração de Deus. Cuidado, o diabo pode usar o próprio texto como uma corda para você se enforcar. Então, eu tenho sido edificado. E aí entra uma questão. Eu não sei, o Harvey, que esse nome me dá uma ideia, de repente, dele ser um judeu. Confesso a vocês que assisti alguns vídeos dele na internet, ele tem muitos vídeos que datam aí, alguns até de 10 anos atrás, mas talvez ele seja um judeu, eu não me preocupei em saber a nacionalidade dele. Ele apresenta alguns princípios interessantíssimos. Ele diz, por exemplo, ele começou a observar na vida dele que todas as vezes que ele conseguia fazer um bom negócio, ele automaticamente fazia um mau negócio. Então o dinheiro chegava e sumia rapidamente. O que ele observou a partir disso? Que ele estava reproduzindo um programa que havia sido instalado nele desde a sua infância, que era a imagem do seu pai. O seu pai era um construtor e volta e meia ele ganhava bastante, o estado de humor dele mudava, ficava mais alegre, mais legal, mas daqui a pouco o pai dele ia iniciar uma nova obra e vinha dívida, vinha tudo. O pai dele era construtor de casas. E aí, aquele momento, o pai dele ficava ranzinza, o dinheiro sumia, era um momento difícil. Então, ele foi criado nesse cenário. Então, isso produziu nele uma relação estranha com o dinheiro. Então, é verdade, sim, que se você foi criado em cenários, vamos lá, vamos dizer que a sua mãe ou o seu pai sempre ficavam falando mal de pessoas com dinheiro. Aí chegava na escola ou com os amigos mais bem-sucedidos do trabalho. Aí chegava na escola, os garotos que tinham uma situação financeira melhor que a sua, que na época você achava que eles tinham uma situação financeira muito boa, porque eles compravam lanche todo dia e você não. Então, dependendo do carro que viesse buscá-los, você imaginava que eles eram ricos, né? A bicicleta que ele ia para a escola. Então, a verdade é a seguinte, você tinha essas imagens. E esses meninos eram chatos, eram metidos, e a turma falava deles, inclusive você. Então, olha só a coisa curiosa. É possível que você criou na sua mente, inconscientemente, a seguinte ideia: ter dinheiro é sinônimo de ser chato, ser arrogante, e as pessoas vão falar. Como você não quer que as pessoas falem mal de você, como você não quer ser uma pessoa chata, quer ser uma pessoa legal, a ideia de não ter dinheiro é uma ideia que lhe agrada. Olha só que coisa curiosa. Outra coisa interessante é o que o cinema fez. Eu ouvi isso há um tempo atrás por um colega chamado Denilson. Ele fez um comentário, pastor também. Ele estava dando um curso de finanças na nossa igreja e ele fez um comentário de que, por exemplo, Titanic, o filme Titanic, a festa que estava acontecendo lá dos ricos era chata. Onde é que era a festa legal? Entre os pobres. Qual é o homem que é legal? É o cara pobre, o cara da periferia, o cara tatuado. Esse é o cara bom de cama, esse é o cara que é pobre, é o cara que não liga para nada. E aí aquela menina rica, ela é infeliz porque todo mundo ali
só fala sobre negócio, sobre crescimento, sobre prosperidade, e ela não quer isso, ela quer tomar todas e ficar com a galera. Então, o que acontece? O cinema também contribui. Parece que isso tudo é bobagem, mas eu achei a abordagem dele muito lúcida, faz sentido. E nós da igreja, né, temos uma visão complicada sobre dinheiro. Primeiro que eu acho errado, aí sim eu acho errado, homens ganhando dinheiro com a fé das pessoas, isso eu acho errado. Mas também acho errado homens envolvidos no serviço de uma comunidade local, produtivos, não serem de igual modo bem pagos por aquilo que fazem naquelas comunidades, né? Eu vejo líderes que são líderes de comunidades em lugares onde é exigido deles não só um grau de formação, de dedicação e outras coisas mais, que é necessário um investimento, e às vezes eles estão numa estrutura eclesiástica onde se trabalha com a cultura de piso, teto salarial, a gente só paga até isso. Então são visões de mundo que às vezes levam esses líderes, se vocês observarem bem, 99% dos pastores vêm de famílias pouco abastadas financeiramente. A relação deles com o dinheiro não é boa. E tanto que eles, às vezes, quando falam de dinheiro, ou vão para o outro extremo, ou não falam. Tem muita dificuldade. Então, o Harv Eker vai dizer o seguinte, é provável que seja judeu mesmo, né, com o nome desse. Ele vai dizer, pais, professores, pastores, líderes religiosos, eu acrescentaria filmes, acrescentaria professores, eu atentaria todos de humanas, principalmente professor de história, com certeza influenciaram poderosamente. Olha hoje, por exemplo, a maioria das pessoas que hoje estão em sala de aula lecionando vem da periferia. Qual é a visão que eles vão apresentar? Ou você acha que uma pessoa ele estava com a opção entre ser bioquímico e engenheiro de uma multinacional, ele optou por ser professor de matemática, de uma família muito rica na cidade. Esse homem dentro da sala de aula, dando aula, ele vai apresentar uma cosmovisão diferente de uma pessoa que veio da periferia, que só acredita numa única visão de mundo. Eu não estou aqui querendo dizer de superioridade de ninguém, eu estou dizendo apenas que a gente traz o nosso capital de vida, as pessoas que nos criaram, onde nós andamos. Quer ver um exercício para você fazer muito interessante? Não abandone seus amigos e colegas, não, a não ser que realmente eles estejam prejudicando a sua vida. Mas comece a andar em cenários diferentes, cenários que você mesmo critica. Comece a conversar com pessoas com status econômico diferente. Você vai perceber coisas interessantíssimas. Nem todo mundo que tem dinheiro na conta, são pessoas com, por exemplo, maldade. A pessoa tem dinheiro e ela é exploradora. Nem todas as pessoas que não têm dinheiro são boas. E você, para verificar isso, você tem que viver. Basta você se relacionar. Então é muito interessante você perceber nesta obra quantos princípios você vê que ele trabalha. Princípios. A programação verbal que você ouve. Olha que coisa interessante. Quando o subconsciente tem que optar entre lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Ou seja, tem coisas que você... não é que você ouviu apenas.
que você experimentou, que te deram uma sensação do quanto pessoas com dinheiro são perversas. Às vezes alguém interpretou uma situação que você estava experimentando. Por exemplo, seu pai foi demitido. Ele chegou em casa e disse, olha, fui mandado embora, esses ricos não se preocupam com os pobres. Aí você passou a passar privações e essa frase encontrou o seu coração. Conclusão, ao invés de crescer, você tornar-se rico e se preocupar com pessoas que estão em situação de pouca produtividade, porque a palavra pobre é aquele que produz pouco, e ajudá-lo a produzir mais, você cria uma resistência às pessoas ricas. Mas você não observa que seu pai, talvez você nunca vai ter acesso a isso, não foi um bom funcionário. Seu pai era um homem que não era dedicado, não fazia um pouco mais. Ou seja, a vida precisa ser vivida até para informações novas surgirem no seu coração. Então hoje eu resolvi apresentar para vocês um pouco de como eu me relaciono com esses livros. Eu me relaciono com eles como eu como um peixe. Eu vou tirando as espinhas e percebo que há uma cosmovisão ali. O que for bom, eu entendo que se for verdadeiro, essa verdade tem uma origem, mesmo que a pessoa não saiba. É o Deus da verdade. Mas o que não for bom, eu coloco de lado, como eu faço quando estou comendo peixe. Ok? Pessoal, foi bom para você ter acesso a esse conteúdo? Legal. Então dá um like aí, por favor. Se não é inscrito no canal e quiser se inscrever, se inscreva. Se não quiser, tudo bem. A inscrição é apenas para você ser informado quando eu posto conteúdo novo. E se você quiser deixar um comentário aqui, que tipo de comentário eu teria interesse em ouvir? Você foi educado para pensar pessoas com dinheiro de que maneira? Se você pudesse colocar aqui, eu agradeceria. Gostaria de saber. E eu vou colocar aqui como eu fui educado nessa área. Ok? Se você quer um amanhã diferente na tua vida, coisas diferentes, em diferentes áreas, invista na sua vida hoje, ok? Deus te abençoe e a gente se vê no nosso próximo encontro.